Bom dia, boa tarde para quem já almoçou. Nós não almoçamos ainda. Boa tarde, bom dia. Oi, oi, oi. Live surpresa dentro da proposta do desafio gratuito de 7 dias. Que eu quero explicar um pouquinho, explicar um pouquinho do desafio, quanto também das ações que vocês vão ver que tem ali, cada post, cada dia específico com a sua ação. Tem, na verdade, uma proposta em si, de uma ação, de uma reflexão, de uma tarefa, para que a gente possa fazer todo o processo, tanto de reconhecimento da alimentação, como também já tomando ações, né, medidas que a gente sabe que vão trazer um bom resultado para nossa vida e de um passo de conscientização e tudo mais. Então, me digam se o... Sumi aqui, mas já voltei. Me digam se o áudio está ok, tem uma perninha ali. Se vocês vissem a manobra que eu tive que fazer para equilibrar o meu celular e conseguir fazer assim, foi algo louco, assim, ó, porque quebrou o meu suporte e agora com pandemia a gente não tem onde comprar, né? É só comprar online. E eu sou muito receosa de comprar algumas coisas online, principalmente que eu preciso imediatamente. Meu filho só vai um pouquinho mais ali pra frente. Vem. Conseguem me ouvir? Me dê um alô aí. Então, olha só. Eu vou falando aqui, essa live ela não vai ficar salva. Eu vou depois colocar o vídeo lá pra quem estiver no grupo do WhatsApp, depois ela vai ficar disponível. Então, tanto se vocês só me digam que o seu áudio está bom e tanto isso como outros materiais também vão ficar disponíveis lá dentro pra quem estiver no grupo do WhatsApp, tá? As informações do desafio gratuito é bem simples, bem mesmo, tá lá no post de ontem. O que que vai ser? Muito obrigada, Helena. Para você participar, simplesmente você tem que seguir o que está sendo proposto em cada dia desses 7 dias, tá? Para conteúdos mais exclusivos e que eu vá disponibilizar aleatoriamente, como até mesmo poder assistir algumas aulas, alguns outros vídeos que não estão disponíveis aqui no Instagram, aí sim é para quem estiver lá dentro do grupo do WhatsApp, que eu coloquei o link ontem, vou colocar também, acho que eu vou até substituir na minha bio o link do WhatsApp para vocês entrarem no grupo. E além disso, nos últimos dias ali desses 7 dias, porque esses 7 dias não são necessariamente de uma alimentação cetogênica, tá? É um processo de reconhecimento, de conhecimento, de reconhecimento, de conhecimento, tipo um recomeço, um processo de detox pra gente ir limpando o nosso paladar, limpando o que a gente conhece como um alimento, a gente percebendo quanto determinados alimentos eles fazem parte do nosso hábito alimentar e que talvez isso faça com que no momento que a gente troque a alimentação seja uma mudança muito brusca e aí você não consegue de fato experienciar com a mente limpa, experienciar cada processo, né? Aproveitar a trajetória. Então, por isso que é todo um processo, a gente não arranca já no primeiro dia como uma alimentação cetogênica, nem mesmo low carb. Vocês devem ter percebido que o primeiro dia é de fato o reconhecimento. Porque muitas vezes as pessoas elas não percebem o como o carboidrato sim, ó, muitas pessoas já chegaram pra mim pra gente fazer a consultoria, fazer a mentoria ou pra até mesmo participar das mentorias em grupo e tudo mais e diziam assim: pra mim vai ser fácil, eu não como muito açúcar, eu não sou muito do doce, eu adoro carne, eu como muito vegetal, mas a pessoa também comia muita fruta, a pessoa também incluía pão em quase todas as refeições, a pessoa comia muita massa, muita batata. Então a gente tem que entender, a gente tem que começar a saber perceber quais são as fontes de carboidrato, quanto eles impactam na nossa alimentação, quanto eles estão presentes na nossa alimentação, porque isso sim vai fazer toda a diferença. Vocês vão conseguir perceber como a nossa alimentação hoje a gente tem, sei lá, 4, 5 fontes de carboidrato numa refeição e aí uma fonte de proteína e quiçá você vai adicionar uma gordura ou, né, respeitar a gordura que já está presente no alimento. Então a gente tem vários aspectos que a gente tem que começar a entender, a compreender da nossa alimentação e daí você, sabe aquele negócio assim de que no momento que você coloca no papel, adoro fazer comparação com dinheiro, tá? Porque eu acho que todo mundo fica numa linguagem super clara pra todo mundo entender. Sabe aquilo assim de você colocar as suas contas todas num papel e ver, bom, eu tenho isso pra pagar, sabe? Então é como que você colocar tudo no papel e agora você vê, realmente faz parte, o carboidrato ele ocupa, sei lá, 80% da minha alimentação
Então, vai ser desafiador? Provavelmente vai ser desafiador. A gente não tá falando que tudo vai ser fácil. Agora, a gente tem que ter em mente também qual é o objetivo. Eu recebi um direct dizendo, eu tô enjoada de isso, daquilo, aquilo outro. Me dá uma dica, o que eu faço? Primeira coisa, você tem que saber consigo mesma o que você tá você tá disposta a atingir. Porque eu vou te dizer assim, é simples, é maravilhoso, você nem vai sentir falta de nada, isso, aquilo, aquilo outro. Não, você pode fazer alterações, substituições para que o seu processo de adaptação, você pode incluir alguns outros alimentos chaves que o seu processo de adaptação seja mais suave. Agora, que você não vai simplesmente passar, que você vai comer tal coisa e vai ser a mágica, não, isso não acontece. Tanto é que eu fiz, inclusive, um Reels do Bulletproof Coffee, né? Ele não é a pílula mágica, ela não existe. Agora, se talvez uma pessoa que come uma alimentação rica em carboidrato, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui também, a minha irmã viu uma vez o café biônico dentro do meu armário, né? Ela disse assim, isso aqui funciona mesmo? Eu disse assim, não, pra ti não vai funcionar. Por quê? Porque ela come uma alimentação rica em carboidrato, ela não usa a gordura e os corpos cetônicos como fonte de energia. Então, ela não tem os receptores para conseguir aproveitar aquela fonte de energia. Vai ser provavelmente uma energia a mais que ela vai consumir, vai ter os benefícios, alguns, né? Mas não necessariamente. Ela falando nela, ela apareceu. Oi, eu acabei de falar de você, minha irmã. Então, a gente tem que entender que tudo é um processo e que a gente não vai acontecer da noite pro dia, você não vai como mágica assim, agora eu já sinto todos os benefícios de uma alimentação cetogênica, clareza mental, emagrecimento, super desinchou e tudo mais. Não, isso não vai acontecer, você tem que estar disposto a mudar. Se você não está disposto a mudar, se você não está disposto a assumir esse compromisso consigo mesma, vai ser realmente difícil e você vai sim sentir alguns efeitos que não vai ser uma boa ideia. Eu tava dizendo do café biônico, que tu me perguntou se realmente funcionava, eu disse, pra quem não segue uma alimentação para quem segue uma alimentação rica em carboidrato, não vai funcionar e tudo mais, né? Foi isso que eu tava explicando antes. Então, muitas vezes as pessoas, até mesmo começando uma alimentação low carb ou cetogênica, fala assim, eu tomei o Bulletproof Coffee, mas continuei com fome, ou tomei o café, eu chamo de Keto Coffee, né? E não senti nada e tudo mais. No primeiro momento você não vai sentir, você não tem os receptores, eu não quero ser muito técnica aqui, mas você não tem os receptores para isso, o seu corpo ele não está adaptado com isso, inclusive por quê? Porque ele está recebendo glicose, ele está recebendo o que ele sempre utilizou. Por que ele vai mudar o caminho se você está dando combustível para ele ir por aquele caminho que ele está acostumado, entendeu? Então, tentando de novo não ser muito técnica pra gente conseguir otimizar assim o processo, tá? Então a gente vai fazer assim passo a passo, a gente vai fazer um processo de reconhecimento, que é hoje o dia 1, é você reconhecer, você fazer um diário alimentar. Outra coisa, a pessoa diz, eu não sei por que engordo. Cara, assim, tem fatores genéticos, tem fatores do que você come, claro que tem, mas tem um fator de comer a mais do que precisa, tá? Então a gente tem que colocar tudo isso no contexto. E ainda no post eu coloquei, lembra de considerar as beliscadinhas, os aperitivos, eu não sei como você chama aí na sua cidade, aqui a gente fala de beliscar, né? Fica beliscando toda hora, pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha ali, pega uma coisinha colar. Ainda mais agora, né? Que estamos em pandemia, não sei na região de vocês, mas aqui está quase tudo fechado, hoje voltou algumas coisas a funcionar e tudo mais. Então, a gente tem que colocar isso na lista. A minha mãe, por exemplo, ela tem obesidade e ela disse, eu não sei por que eu engordo porque eu não como muito, mas ela ficava sempre beliscando amendoim, torresmo e beliscava também fontes de carboidrato, tipo banana. A gente não tá condenando alimento nenhum aqui, certo? A gente tá colocando num contexto de uma alimentação de qual é o objetivo que seja a sua fonte de energia. E isso tudo tem que entrar no cenário. Você não pode, por isso que vocês sempre vão me ver falando, depende do contexto. Meu filho, tá lindo a sua pernoca aqui aparecendo. Só vai um pouquinho lá pra um ladinho, por favor. Fazendo um favor, só pra não ficar a tua perna ali. Porque a minha perna não aparecendo. Porque você tava bem sentado ali na hora. Então, a gente tem que colocar isso tudo num contexto e esse reconhecimento, ele é fundamental, tá? Então, hoje é o dia de reconhecimento. Não subestimem esse processo de colocar no papel, gente, sério, no momento que a gente passa, isso é cientificamente comprovado já, no momento que você passa da cabeça no papel. Eu, diversas vezes, eu digo assim, eu preciso esvaziar minha mente, é nada mais é do que pegar, sentar com um papel e escrever tudo que eu preciso fazer, sei lá, qualquer coisa assim, porque daí a gente tira da mente. E no momento que você tira da mente, você visualiza, você pode ver que, é mais simples do que eu pensava, ou eu tenho bastante coisa pra mudar, de fato, né? O bar não nega. Então, isso tudo a gente tem que
colocar em contexto, a gente tem que trazer para um contexto e tudo mais, tá? Então, esse é o processo de você pegar, anotar, faz como um diário alimentar. Hoje é o dia de fazer um diário alimentar, para no final do dia você olhar para ele e pensar, puxa vida, olha só, carboidrato no café da manhã, belisquei carboidrato, fiz isso, o que você pode mudar. Até porque um dos dias que nós vamos ter lá na frente vai ser de a gente observar, e daí vai ser muito importante ter essa anotação, a gente observar o consumo energético. Então a gente tem que observar vários fatores, não é simplesmente, a gente não tá aqui para condenar a gente, quando eu digo a gente, eu digo todos os Keto advocates, né, todos os que defendem ou que trabalham com uma alimentação cetogênica ou low carb cetogênica, né, eu sempre falo, toda cetogênica é low carb, nem toda low carb é cetogênica. Porque lá depois você vai observar o volume que você consome. Será que você não está consumindo mais do que você realmente precisa? Quanto que aquelas beliscadinhas, aquelas comidinhas fora de refeição não impactam na sua ingestão energética do dia inteiro? Então tudo isso a gente tem que trazer para o contexto, tá? Então não subestimem esse processo de sentar, anotar, de fazer essa tarefa. Faz parte, é como eu disse, é totalmente gratuito. Você faz se você quiser, você tem resultado se você estiver comprometido com isso, tá? Lá no grupo do WhatsApp, o que vai ser? Além dessa live, que vai ficar disponível só por 24 horas, depois vai ficar disponível só para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, lá nos últimos dias eu também vou mandar os cardápios, eles são cardápios genéricos, calculados para 1.500 e 2.000 quilocalorias, tá? Então você tem que descobrir qual é o seu, a sua estimativa de necessidade energética, escolher qual cardápio você vai seguir de acordo com qual o valor energético que tiver. E algumas outras aulas que eu venha a liberar lá dentro, tá? Aí sim você tem que estar no grupo do WhatsApp. O grupo fica fechado, ele não é para interação, ele não é, só lembrando que não é uma mentoria e não é um acompanhamento nem individual e nem um grupo. É um desafio em que eu tô dando conteúdo para vocês, que é ótimo, dá, né? Dá, muito bom. Então eu tô disponibilizando ainda mais conteúdo e aqui nas lives eu super encorajo vocês de virem e deixarem a sua pergunta, tá? Porque daí assim eu posso otimizar ainda mais. Tá certo que hoje é um processo de reconhecimento e eu aproveitei hoje pra vir aqui explicar o que ia ser, né? Porque hoje não ia ter muita pergunta de acordo com o que deveria ser, a não ser quem está, tipo, level 2, né? Tá no segundo nível, que daí tá fazendo ou Fat Fasting ou Metabolic Monday, que daí pode ser que tenha algumas dúvidas. Inclusive, as meninas estavam até abusando lá no grupo da mentoria, porque eu não encerro os grupos. Depois que acaba a mentoria, eu deixo o grupo pra que crie-se uma amizade, sabe? Então eu deixo o grupo pra que elas vão interagindo e tudo mais, e é super ótimo sempre. Eu não encerro o grupo. E elas estavam aproveitando lá e já mandando perguntinhas lá desse processo. E tá tudo bem, né? Não me custa nada pegar e responder de vez em quando. Então, assim, dito isto, hoje eu vou colocar o dia 2, que será amanhã. Então, hoje, dia 1. O que você vai sempre fazer? O post do dia 1 vale para aquele dia que você vai cumprir, né? Então, ontem, para você se organizar, o dia 1 era hoje. Hoje eu vou colocar do dia 2. Dia 2 é amanhã. Amanhã eu vou colocar dia 3. Dia 3 é quarta. E assim por conseguinte, certo? Então, meu povo, era isso, já que não temos perguntinhas nenhuma relacionada ao nosso desafio de 7 dias gratuito para uma reconexão. O desafio Keto Life serão 7 dias, né? Eu falei pra vocês que serão 7 dias, então por isso que eu falei que seriam 7 dias. Quem não tá no grupo ainda, vai lá nos meus stories, arrasta pra cima, marquem as pessoinhas ou direcionem para as pessoinhas que vocês sabem que precisam só de um empurrãozinho para mudar. E às vezes a gente, como eu disse pra vocês, nesse processo a gente não vai ter, a gente nem começou com uma alimentação low carb cetogênica. Eu sempre digo que por mais que uma pessoa decida não seguir, sei lá, talvez a alimentação cetogênica pro resto da vida, porque sim, ela é um estilo de vida, também pode ser usado como um protocolo e uma estratégia. A pessoa, ela sempre vai olhar para a alimentação de uma forma diferente, né? Então, sugiro que já percebam, porque esse processo desses dias que nós vamos passar juntos já vai ser super suficiente para isso. Tá bem? Super beijo, fiquem com Deus. Ótima segunda-feira para todo mundo, que seja uma semana brilhante de ótimas notícias de Arthur, filho, com muitas boas novas pra todo mundo. Super beijos, fiquem com Deus. Mamãe?